Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, como sempre, meus amigos. Hoje nós estamos na videoaula de número 3 do seu curso de SketchUp, aqui do básico ao avançado. Hoje nós estamos então aqui na nossa terceira aula, onde nós vamos começar a entender o programa SketchUp. Eu vou mostrar para vocês ali como abrir o programa, como abrir alguns arquivos. Vou mostrar para vocês ali os primeiros passos, como que a gente mexe no programa, ajustando alguma coisa. E aí eu vou falar também com vocês sobre comandos de visualização, como que vocês vão utilizar o mouse, algumas teclas de atalho. Então tem alguns assuntos bem legais para você já começar se familiarizando então com o programa, tá? E aí possivelmente na próxima aula a gente vai voltar nesses assuntos. Vamos fazer mais alguns ajustes no projeto, né? Ou no arquivo que a gente vai trabalhar no projeto. Vamos falar sobre interface, então a gente vai gradativamente, cada vez mais aí conhecendo o programa SketchUp, tá? Antes de eu começar então a falar aí sobre as instruções, de antemão já quero te dar aí os meus agradecimentos por você estar aqui acompanhando juntamente conosco, né, esse material. Sinta-se à vontade, qualquer dúvida você já sabe, pode entrar em contato conosco através da página Suporte ao Aluno no site da Auto Criativo. Ou se você quiser também, você pode mandar um e-mail diretamente para mim. Estou colocando aí na tela, meu e-mail é ailtonbc@hotmail.com. Dentro do possível, eu estarei te respondendo aí o mais rápido, né? E também aí com toda a atenção e todo o carinho aí sobre a sua dúvida, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, outro recadinho também, na aula passada nós fizemos ali as instruções, eu passei as instruções para vocês referente à instalação do programa SketchUp, tá? E eu reiterei várias vezes que eu estarei utilizando aqui nas videoaulas a versão 2019 Pro, tá? Eu expliquei lá para vocês como baixar a versão grátis do SketchUp 8. Lá tem um link bem explicadinho. Se você não assistiu a videoaula inteira ou não assistiu a aula 2, por favor assista. Na descrição do vídeo tá os links lá para você baixar essa versão grátis 8. Se você quiser também, você pode baixar a versão Make 2017. Mas preferencialmente eu fiz vários comentários, expliquei para vocês todos os detalhes, mas preferencialmente utilize uma versão 2019 ou acima de 2019, que é de fato para você ter o melhor desenvolvimento aqui no curso, tá? Se você optar, por exemplo, em baixar a versão 8 grátis ou baixar uma versão Make 2017, essas primeiras aulas aqui de modelagem você vai conseguir acompanhar aí com uma certa tranquilidade, tá? Porque as ferramentas, como eu comentei, elas não têm aí grandes diferenças, né? O uso dela, o atalho e o ícone não tem grandes diferenças, então dá para você utilizar tranquilamente, tá? Possivelmente mais lá para frente, na nossa parte avançada do curso, aí sim, de fato, você precisa ter essas ferramentas da versão Pro para você poder acompanhar e entender todo o conceito, tá bom? Então é sempre importante você entender isso, que lá na parte avançada do curso, de fato, você precisa sim ter todas as ferramentas à sua disposição para você ter aí um melhor desenvolvimento no curso, tá bom? Muito bem, então, sabendo de tudo isso, né, pessoal, eu estou aqui com o meu SketchUp já instalado, tá? Quando a gente instala o programa, ele nos traz 3 ícones. Ele traz aqui o programa SketchUp, que é este ícone aqui mais vermelho. Do lado fica o programa Layout, que é um programa que faz a impressão 2D, vamos dizer assim, do que você produz aqui no SketchUp, tá? Então, por exemplo, aqui você desenvolve uma casa, essa casa é em 3D, e aqui no Layout você vê esta casa, ela em planta, ela em corte, e aqui você consegue pôr anotações, figuras, textos e tudo mais, tá? Nesse curso aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Layout, vou passar aí algumas instruções para vocês, como usar, né? Uma condição assim um tanto quanto básica, tá? Porque tanta coisa, pessoal, que tem esse programa Layout, ele é um programa maravilhoso e demandaria, obviamente, fazer um curso separadamente, tá? Inclusive, no site da Auto Criativo, a gente já até tem aí esses materiais somente falando sobre Layout. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é bastante interessante, tá bom? E do lado aqui a gente tem o Style Build. O Style Build é o seguinte, pessoal, ele é um programa que praticamente você vai desenvolver estilos, tá? Ou você vai manipular estilos do que você desenvolve no SketchUp. Lá no SketchUp a gente tem lá a condição de mudar vários estilos, vocês vão entender o que é isso, estilos, mas aí esse programa aqui também ele faz
podemos dizer assim, ele te oferece mais ferramentas e possibilidades para você mudar esses estilos, tá? Vamos dizer assim que, por exemplo, você tem uma vista de uma maquete 3D e aqui no Story Build você consegue, por exemplo, fazer com que essa maquete 3D pareça que foi feita à mão, feita com lápis ou feita com giz. Você consegue pôr sombra, luz, efeitos, e é bem legal esse programa, tá? Bom, então você entendeu que você, ao instalar uma versão Pro, você tem esses 3 ícones. Para iniciar o programa SketchUp, então você vai clicar com um clique duplo sobre o ícone, ou então clicar com o botão direito do mouse e vir aqui no botãozinho abrir, tá bom? Sem muito segredo, geralmente quando você inicia o uso do programa, ele abre aqui uma janela de boas-vindas, tá? Em versões mais antigas que essa, a janela pode ser até um pouquinho diferente, mas o conceito é basicamente o mesmo, tá? Você tem aqui geralmente a opção para você selecionar arquivos, e estes arquivos aqui, pessoal, são o que nós chamamos de templates, tá? O que são templates? Templates são arquivos já prontos. Então vamos dizer assim, que ele já tem alguma configuração, por exemplo, para você trabalhar em metros, para você trabalhar em centímetros, milímetros, e de repente ele já tem até alguns estilos prontos, já tem algumas camadas prontas e algo nesse sentido. Tratando-se desses daqui, eles daqui vêm basicamente aí com um estilo já pronto. Você pode ver que esse daqui, ó, tem um plano verde e depois tem um céuzinho azul. Entende-se então que esses aqui, ó, que tem o plano verde e o céuzinho azul, eles são mais úteis para você desenvolver projetos grandes. Por exemplo, uma casa, né? Por exemplo, um prédio, uma ponte, porque você consegue ter uma noção para onde está o piso e para onde está o céu. Então aí você consegue desenvolver projetos maiores. E ele vem aqui em metros, polegadas e assim por diante. Esses que estão aqui um pouquinho mais do lado, ó, você pode ver que ele já tem um fundo todo cinza, tá? Tem centímetros, milímetros, tá? Então entende-se que esses daqui são mais úteis, por exemplo, para você desenvolver partes internas, de repente uma cozinha planejada, né? De repente uma parte aí mais voltada para marcenaria. Então você pode utilizar estes templates. Para este curso em específico, pessoal, a gente vai utilizar quase que 100% o curso inteiro com o template simples em metros, tá? Que é o que a gente vai utilizar aí no desenvolvimento da nossa casa, lá na fase do curso intermediário, tá bom? E um pouquinho mais abaixo aqui, você tem nessa janela a opção para você aprender. Se você clicar aqui, vai aparecer alguns tutoriais ou algo nesse sentido, para que você veja algumas ferramentas ou alguma coisa que foi implementada nessa versão de 2019. E aqui embaixo você tem a opção de licença, tá? Você clicando aqui, você vai ver aí a data que está vencendo a sua licença, qual o tipo da sua licença e tudo mais, tá bom? Vou voltar aqui em arquivos, e aqui em arquivos, um pouquinho mais abaixo, você tem esse botão abrir arquivos. Então o que significa? Se você clicar aqui, vai abrir uma pasta do seu computador para você abrir algum tipo de arquivo, tá? Os arquivos, pessoal, de SketchUp, ele tem uma extensão chamada SKP. Então, por exemplo, você pode pôr qualquer nome, por exemplo, minha casa azul, só que aí no final vai estar .skp. Então, quando no final do arquivo tiver esse .skp, significa que ele pode ser aberto com o SketchUp, tá bom? Contudo, porém, todavia, os arquivos têm anos de versões, ou seja, então, por exemplo, se você desenvolveu uma casa no SketchUp 8 ou, por exemplo, no SketchUp 10, 11, o que vai acontecer? Ele foi salvo nesta versão. Então, quando você abrir em uma versão mais recente, geralmente aparece uma mensagem, fala, ó, esse arquivo que você abriu, ele é um pouquinho antigo, tá? E aí ele vai ser atualizado, tá bom? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque de repente, se você tem ali um programa de uma versão, pode ser que não abra em outra, tá bom? E aí eu vou explicar alguns macetes para vocês aí, na sequência da aula, como fazer isso, como você abrir qualquer tipo de arquivo, tá bom? E um pouquinho mais aqui abaixo, geralmente eles deixam os arquivos recentes, ou os projetos que você trabalhou por último, eles vão ficando aqui. Se você clicar em cima, eles abrem normalmente. Aqui do lado você tem a possibilidade de mudar para deixar em lista ou para deixar realmente em miniaturas, tá bom? Sem muito segredo. Geralmente, quando a gente vai utilizar o SketchUp, pessoal, preferencialmente, a gente deixa logado na conta da Trimble, tá? Então, sempre dá uma olhadinha aqui, ó, que vai aparecer um bonequinho. Se você clicar, você tem a opção para você fazer login, tá? Eu sempre recomendo que você esteja conectado realmente na sua conta da Trimble,
porque aí futuramente, se você quiser utilizar o armazém 3D, né, o 3D Warehouse, que eu vou falar muito sobre ele, né, que é o que? Você baixar, por exemplo, objetos já prontos. Então vamos entender assim, você desenvolve uma casa, tá? Você foi lá, fez uma casa bonitona, e aí você quer colocar um sofá, você quer colocar um tapete, né, um aparelho de televisão, e aí você não vai ter que ficar desenhando esse sofá, nesse tapete, nessa televisão. Porque existe um banco de dados, um banco de objetos já pronto, onde milhares de pessoas no mundo inteiro fazem esses objetos e vão deixando lá disponível, né? Eles compartilham gratuitamente para você utilizar. Então você vai lá, baixa essa televisão, coloca lá na sala, baixa aquele sofá bonitão e vai colocando lá. E para você fazer isso, você precisa estar conectado, ou preferencialmente conectado com o site da Trimble, porque ao clicar lá na opção para entrar no 3D Warehouse, você tem ali a possibilidade de já estar logado e baixar rapidamente estes arquivos, tá bom? Para pessoas que estão utilizando aí a princípio, vamos dizer assim, a versão 8 do SketchUp, pessoal, ele não aceita mais você entrar diretamente no 3D Warehouse pelo programa, tá bom? Como eu comentei na aula passada, eu vou deixar disponível para vocês uma biblioteca com mais de 6.000 objetos. Lá você vai encontrar cadeiras, sofás, televisores, tudo que você imaginar. E esses arquivos eu já salvei eles em versões de 2008, ou aliás, na versão 8. Então ele abre facilmente aí, caso você esteja utilizando a versão 8. Só que para você inserir é um pouquinho diferente, tá? E aí eu vou explicar para vocês aí depois, tá? Bom, então essa tela aqui de boas-vindas é isso daí, não tem muito segredo. Eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó. Deixe marcado um coraçãozinho que nós estaremos utilizando o template simples em metros, tá? Um pouquinho mais aqui do lado, pessoal, vocês vão observar que vocês têm outros templates aqui também, ó. Tá? Vindo aqui mais do lado, ó, tem uns que é todo branco, não muda em nada, geralmente, como eu comentei com vocês, utilizado para vocês trabalharem em locais fechados, né? Podemos dizer assim, tá? Então vamos marcar aqui, ó, simples em metros, ó, e vamos clicar em cima dele, ó, tá bom? Para ele abrir, aí vocês vão observar que vai aparecer um plano verde, como eu comentei com vocês na aula passada, e aqui nós estamos em um template em metros, tá? Como que eu sei que ele é um template em metros, pessoal? Vocês vão vir aqui, ó, vocês vão vir em janela, tudo bem? Aqui em janela, ó, nós vamos vir aqui na opção, ó, informações do modelo, tá? Vocês vão clicar aqui em informações do modelo e em informações do modelo, ó, vocês vão observar que aqui vocês têm um menuzinho com várias opções e lá embaixo vocês têm aqui, ó, unidades, tá? E aqui em unidades, ó, você está no formato decimal, que é o mais utilizado aqui no Brasil, mas você tem outras opções, ó, como arquitetura, engenharia e fracionário. Geralmente a gente deixa em decimal. Estando no formato decimal, a gente deixa aqui, ó, com duas casas decimais, ou seja, se você digitar, por exemplo, 1,5 metro, então você vai digitar 1,50, tá bom? E aí vai aparecer duas casas decimais após a vírgula. E aqui, ó, você tem então falando que é realmente em metros, ó. Tá em metros, mas eu poderia, por exemplo, pegar esse template e mudar ele para pés, polegadas, milímetros ou centímetros, tá bom? Não necessariamente, pessoal, vocês precisam mudar. Por exemplo, falar assim, ah, professor, eu gosto de trabalhar em centímetros, eu trabalho na minha empresa de marcenaria ou na minha serralheria, né? Ou, sei lá, numa qualquer outro tipo de empresa, e lá nós trabalhamos só em centímetros ou trabalhamos só em milímetros. Não se preocupem, pessoal, com isso agora, porque dá para você digitar as medidas, qualquer medida, seja ela em metros, centímetros ou milímetros, mesmo você estando em um template em metros, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês aí na sequência. Então, ó, aqui, ó, é de fato então um template em metros. Aqui, ó, a área é em metros quadrados, o volume é em metros cúbicos, tá bom? Tudo bem? Então, basicamente, pessoal, nessa janela a gente configura, ó, essas três partes aqui e coloca a opção de duas casas decimais, tá? Um pouquinho mais para frente nas aulas, pessoal, nós vamos fazer aí vários exemplos de linhas, ângulos e algumas outras partes relacionadas a desenho. Aí eu volto nessa janela aqui com vocês e explico para vocês estas outras opções que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, depois que você faz essa configuração aqui, aliás, nós nem fizemos, né? Nós a vimos aqui apenas para conferir, porque de fato já está em metros, a gente só fecha aqui. Muito bem, ou seja, então, né, nós estamos aqui, ó, realmente em um
ambiente ou em um template, né, vamos dizer assim, em metros. Bom, pessoal, é o seguinte, a partir de agora eu vou começar a mostrar para vocês algumas ferramentas de uso de visualização. Então, quando eu falar assim, pessoal, comando de visualização, significa que é para facilitar aí o nosso trabalho, para facilitar o nosso desenvolvimento da modelagem em 3D, tá? Por que que isso agora é importantíssimo eu passar para vocês, né? De repente, algumas pessoas podem estar ansiosas, falar assim, ah, professor do céu, eu já queria começar a desenhar, eu já queria começar a modelar. Calma, pessoal. A gente tem que passar por essa etapa, porque é muito comum a gente ver novos usuários que estão iniciando no SketchUp sentirem dificuldade, principalmente na manipulação 3D. E além disso, de ter essa dificuldade, muitas coisas aqui no SketchUp nos dão aí uma sensação de falsa ilusão, ou podemos dizer assim, uma ilusão de ótica. Tá? Às vezes a gente pensa que um objeto está próximo de nós, mas ele está longe. A gente pensa que a gente está embaixo, mas a gente está em cima. Então a gente precisa entender todo esse conceito agora, todas essas informações. E eu vou pedir para que você, além de conhecer essas informações, que você pegue aí o seu SketchUp, que você pratique, para que você cada vez mais consiga ter facilidade de utilizar o programa. Para quando a gente chegar lá nas instruções de modelagem, para quando a gente chegar realmente lá no 3D, você já esteja craque, já esteja aí realmente entendendo todo o uso, né, literalmente, do programa SketchUp, tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos entender primeiro o programa, vou mostrar para vocês o conceito do programa em 3D, e aí depois eu vou começar então a falar literalmente sobre os programas de visualização, tá? Então vamos lá. O SketchUp, pessoal, ele tem esse espaço verde que é o nosso plano de desenho. Este plano ele está verde porque você está olhando ele de cima para baixo, então você consegue ver ele verde. A partir do momento que você entrar dentro desse piso, ele vai ficar transparente. Olha só, estou orbitando aqui, eu já mostro para vocês como usar o comando. Observe então, ó, que ele fica literalmente transparente. Entende-se que o programa faz isso para quê? Para que você consiga ver alguma parte de baixo do seu projeto. Tá? De repente você está fazendo uma fundação, de repente você até quer ver ali as rodinhas, por exemplo, de uma cadeira ou algo nesse sentido, então você consegue olhar por debaixo, tá? A partir do momento que você olha na parte de cima, você consegue ver ele verde, tá? E entende-se também que este plano verde, pessoal, ele delimita a linha do horizonte. Porque quando a gente fala de programas 3D, a gente está falando de quê? De perspectiva, não é? Tanto é que se você vir aqui, ó, em câmera, você vai dar uma olhadinha, ó, nós estamos habilitados aqui, ó, na opção perspectiva. O que significa que tudo que está próximo da gente é maior e tudo que está distante da gente é menor. E conforme vai ficando muito distante, chega num limite, que é no caso aí a nossa linha do horizonte, tá bom? Ó, vou fazer um exemplo, eu vou pegar aqui esse rapazinho, vou fazer uma cópia e vou deixar ele aqui perto da gente. E vou pegar outra cópia e vou levar lá para trás, ó, deixar ele lá no fundão. Ó, exatamente é o mesmo objeto. Só que vocês vão perceber, ó, que esse daqui, ó, ele é bem maior, olha lá. Esse daqui é um pouquinho menor e esse está bem pequenininho. Por quê? Porque estão distantes um do outro. Então, tudo que vai ficando mais distante, literalmente vai ficando menor ao nosso olho, tá bom? Por isso que eu falei para vocês da ilusão de ótica, eu já explico para vocês o que acontece, tá? Deixa eu deletar esses objetos. Então, você está num ambiente 3D, que isso daqui então é o plano. Você tem a linha do horizonte, você tem a parte de cima pintadinha de azul para representar, obviamente, o céu. Não necessariamente isso daqui é o céu, tá, pessoal? Depois a gente vai colocar imagens, você pode pôr nuvens aqui, pode deixar aí uma paisagem bem legal. A gente vai ver isso daí mais para frente no curso, tá? Outra coisa importante que tem no SketchUp, pessoal, é estes eixos aqui, ó. É um eixo verde, um eixo vermelho e um eixo azul. Em qualquer tipo de software 3D, pessoal, sempre o eixo azul ele vai determinar as alturas, ou seja, ele está indo para o alto, olha lá, ele vai para o alto, ó, tá bom? Então, quando você vê qualquer linha que você desenvolver aqui no SketchUp e ela ficar azul, significa que você está colocando uma altura, você está indo para cima ou para baixo, tá bom?
Aí aqui, ó, esse eixo verde, pessoal, nós chamamos ele de eixo Y. Então, ele é um eixo que está determinando indo para trás. Vamos dizer assim, está indo lá para o fundo. Tá bom? E o eixo vermelho, você está vendo ele aqui na frente, na sua horizontal. Tá? Então, geralmente, aqui no SketchUp, pessoal, nós desenhamos entre estes dois eixos. Não necessariamente a gente precisa desenhar entre eles, mas facilita bastante. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer aqui um comando linha. Você vai observar, ó, que ao fazer essa linha, a minha linha está verde. Por que ela está verde? Porque eu sabendo que ela é verde, eu estou acompanhando paralelamente essa linha verde. Ou seja, eu estou indo lá para o fundo, ó, tá bom? E aí, quando eu orbitar, olha só, a minha linha está indo realmente lá para o fundo. Ao fazer uma linha e eu observar que esta linha está vermelha, observem, ó, que eu vou trazendo o lápisinho para cá e aí ela é vermelha. Se ela é vermelha, eu clico. Por quê? Porque ela está acompanhando o eixo X, está acompanhando o eixo vermelho, tá bom? Ou seja, então, ó, esse eixo verde é o eixo Y, esse aqui é o eixo X e o azul é o eixo Z, tá bom? Que é aquele que eu comentei que vai para cima e vai para baixo. Então, ó, você pode observar que você consegue entender um pouquinho mais sobre para que lado você está desenhando, tendo a noção de olhar para estes eixos. Vai chegar alguns momentos que você vai estar, por exemplo, lá dentro de um quarto, dentro de um banheiro, fazendo uma coisinha lá, um detalhamento, e aí você não sabe para que lado que é o eixo, tá? Mas aí tem como você pegar esse eixo aqui e levar ele lá para dentro para facilitar o seu trabalho, tá? A gente vai ver isso daí tudinho nas próximas aulas, tá? Então, ó, você entende essa primeira parte, que a gente produz ou desenvolve a maquete nesta parte aqui, ó, vou até fazer um retângulo, preferencialmente nesta parte, tá? Você poderia fazer aqui também, ó, não tem problema nenhum, o programa aceita qualquer parte que você fizer, mas você fazendo aqui desse lado, você consegue ter uma noção melhor para que lado que é o verde, ó. Você fazendo aqui, para que lado que é o verde, o vermelho e o azul, tá bom? É recomendável que vocês façam nesta parte de cá, ou nesta face do plano, tá bom? Vocês vão ouvir bastante falar essa palavra plano. Tudo bem? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Para desenhar aqui, literalmente aqui. Porque o programa, o SketchUp, pessoal, quando você faz qualquer comando de desenho, por exemplo, um retângulo, uma linha, ele faz esse desenho literalmente na face deste plano invisível. Porque assim, ó, aqui, ó, entre o verde e o vermelho é invisível. Então, se eu fizer um comando retângulo, ele não vai fazer aqui, ó, no verde, ele vai fazer aqui, ó, entre o eixo verde e o vermelho. Olha só, vou acionar o comando retângulo e vou desenhar. Olha onde ele está sendo feito lá, pessoal. Ó, tá? Deixa eu fazer ele aqui para mostrar para vocês, ó. Ele foi feito lá em cima, entre os dois eixos, mesmo você estando aqui embaixo, tá bom? Então, não necessariamente você desenha na parte verde, você desenha entre estes dois eixos, tá bom? E é sempre importante você ter essa noção, porque assim, quando você faz um comando entre esses dois eixos, você tem certeza que ele está sendo feito no piso, no chão, tá bom? Às vezes acontece isso daqui, ó. Vou pegar esse rapazinho aqui também, ó, vou mover ele, vou colocar ele aqui para o alto, ó. E aí o que acontece? Ó, esse está em cima, ó, ele está aqui embaixo e esse está em cima. Mas aí eu quero colocar ele aqui no chão. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um comando mover, tá? Não se preocupe com os comandos agora, pessoal, que eu vou explicar todos eles para vocês. E aí eu quero colocar ele no chão. Mas aí, olha só, olha a ilusão de ótica que eu tenho. Eu não sei se ele está no chão, né? Ó, eu coloco ele aqui, ó, vou colocar ele para cá. Ah, coloquei aqui, pronto, está lá no chão, mas não está. Você olha, ó, ele continua no alto. Tá bom? Por isso que é importante você desenhar entre esses dois planos, porque você, ao fazer uma linha aqui no chão, literalmente no chão, olha só, fiz uma linha, eu sei que ela está aqui no chão, então eu consigo pegar um objeto como esse, mover e grudar nessa linha. A partir do momento que ele grudar na linha, pessoal, aí eu tenho certeza que ele está no chão. Olha só, eu tenho que mover um pouquinho a câmera para eu ter certeza que ele vai ser colado lá no chão, ó. Deixa eu até mover aqui um pouquinho para cá, para facilitar, ó. Olha lá, tá vendo? Eu estou trazendo ele
E você vai olhar ali e vai falar assim, ah, professor, aparentemente colou. Mas olha só, pessoal, a pegadinha, ó, ele continua no alto, tá? Então, por isso que eu comentei com vocês que esta aula aqui, ela é importante para vocês entenderem isso. Para você conseguir colocar ele lá, você vai pegar ele, vai mover ele para baixo no azul, tá bom? Aí depois você pega ele pela base e consegue prender ele na linha. Se ele estiver preso na linha, então ele está no chão. Olha lá, agora sim ele está no chão, tá bom? Outra coisa comum que acontece aqui no SketchUp é isso daqui, ó. Deixa eu fazer um retângulo para que vocês entendam, ó. Deixa eu inverter aqui a face. Olha lá, eu tenho um retângulo que eu sei que foi feito no piso, né? Ele está lá no chão, não tá? E aí eu vou pegar, por exemplo, vou fazer uma cópia dele. Vou deixar aqui uma cópia do lado. Só que esse aqui, eu vou colocar ele para baixo, ó. Vou colocar ele lá embaixo, ó, no eixo azul. E vamos deixar ele mais para baixo ainda. Deixa eu colocar ele mais para baixo. Olha lá. Olhando assim, pessoal, vocês não têm uma sensação que aqui você tem um quadrado maior e que logo do lado dele, ó, vocês têm um quadradinho um pouquinho menor. Não dá a impressão que ambos estão no piso, que ambos estão no chão? Mas na verdade não, ó. Esse outro quadrado, ó, ele está lá embaixo, ó, ele está lá no fundo. E esse daqui, ó, está na frente, está para cima. Por isso que eu comentei com vocês que vocês têm que tomar cuidado, justamente aí por causa disso. Isso se chama ilusão de ótica, tá? Então, o que é importante vocês entenderem? Quando a gente faz qualquer tipo de desenho aqui no SketchUp, preferencialmente a gente desenha aqui no plano. Ó, aí eu tenho certeza que ele está aqui no plano. Se eu quiser levar esse objeto para cima, pessoal, eu vou mover ele de forma que a minha linha tracejada, tá vendo uma pequena linha que eu tenho ali do lado do cursor? Ela tem que estar azul. Se ela está azul, pessoal, significa o quê? Que eu estou acompanhando o eixo Z. Se ela está ficando azul, então estou colocando esse objeto para o alto. Olha lá. E aí eu olhando agora, ó, eu vejo que realmente ele está no alto. Ou, se eu quiser também, vou apertar o Ctrl Z, eu posso pegar esse objeto com a linha tracejada azul para baixo, eu estou colocando ele para o fundo. Olha lá. Ele está literalmente para baixo, tá? Então, é importante você entender isso agora para facilitar o seu trabalho aí, né, o seu desenvolvimento do curso nas próximas aulas, tá? Então, vejam só, quando a gente vai desenhar no SketchUp, pessoal, como eu comentei, então a gente preferencialmente faz aqui, nessa parte entre o eixo verde e entre o eixo vermelho. Agora, o que acontece, pessoal? O SketchUp, pessoal, ele é um programa 3D, tá? Então, por exemplo, se eu vir aqui, ó, fazer uma bolinha, se eu fizer uma linha, ou fizer um retângulo, eu estou desenvolvendo esses objetos em 2D. Apesar de eu estar em um ambiente 3D, mas todos eles estão lá no chão, ó. Eles estão sendo feitos em 2D. Só que aqui no SketchUp a gente trabalha em 3D. Então, olha só, quando eu faço isso, ó, eu ergo uma altura para um objeto, a partir desse momento, ó, o objeto passou a ser um objeto que possui um volume cúbico. Tá? Então, para eu poder ver esse objeto, deixa eu deletar esses outros aqui, ó, para que vocês entendam, tá? Vamos lá, eu vou deletar ele também para vocês ir praticando alguns comandos, tá bom? Então, olha só, para fazer o uso do comando aqui no SketchUp, a gente vem aqui na ferramenta e pega literalmente o comando, por exemplo, aqui o comando linha. Esses comandos, pessoal, todos eles são passíveis de atalhos. Por quê? Porque assim, uma coisa é você vir aqui e pegar o comando e aí você utilizar ele na tela. Outra coisa é você literalmente pegar no seu teclado e já digitar um atalho. Eu sei que o atalho do comando linha é a letra L, então eu só aperto o L, o lápis já aparece no meu cursor. Isso por quê? Porque aí adianta o nosso trabalho, tá? Então o que acontece? Às vezes você vem aqui, você não lembra do atalho, você vem aqui e pega o comando, sem problema nenhum, tá? Mas se você utilizar ou conhecer todos os atalhos, você tem um ganho aí de produtividade, tá? Os seus projetos vão ficar mais rápidos. Eu vou deixar para vocês disponível aí no link na descrição o download de todos os atalhos aí do SketchUp, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar um comando linha, vocês vão pegar o comando linha, vamos fazer uma linha aqui, ó, vermelha para cá,
pode ser de um tamanho qualquer, você vai clicar aqui e depois vai clicar de novo, a linha vai ficar preta. Tudo bem? Não finaliza o comando, agora para esse sentido aqui nós vamos fazer uma linha verde, tá? De qualquer tamanho também. Clicou, fizemos então lá 2 linhas. Agora nós vamos voltar nesse sentido, a linha vai ficar vermelha, só que antes de você trazer essa linha para cá, você vai vir com o seu mouse e vai mostrar para o SketchUp esta ponta da linha. Deixa ele pensar um pouquinho, vai aparecer o nomezinho escrito ali do lado do lápis, ó, extremidade. Por que isso, pessoal? Porque você mostrou para o SketchUp que este ponto aqui, ó, é uma referência. Então, quando você continuar com a sua linha aqui, quando chegar aqui, ó, no encontro deste ponto, ele vai mostrar uma linha tracejada aqui, ó, tá? Então, você vem aqui, pausa, não aperta nada, vai aparecer ali a palavra extremidade, tá bom? Aí você vai trazer um pouquinho o lápis para cá, e aí vocês vão observar, ó, que ele dá uma pequena travadinha e mostra, de fato, uma linha tracejada. Então, significa que essa linha vermelha que você fez tem exatamente o mesmo tamanho da linha de baixo, tá? Aí sim, você clica e aí depois você clica. Quando você clica e forma um perímetro ou um conjunto de linhas aqui no SketchUp, ele gera uma face, olha lá. Ele tem um conjunto de linhas, aqui é uma linha, aqui é outra e aqui é outra. E dentro você tem uma face. Você fechou uma área, qualquer tipo de área, ele gera essa face. Tudo bem? Depois que a gente faz isso daqui, ó, vocês vão vir nesse comando aqui, ó, que é o empurrar, puxar, que faz extrusões, que nós chamamos de extrusão. O que é uma extrusão? É você pegar um perfil, no caso isso daqui é um perfil quadrado, e aí você colocar uma parte volumétrica para ele, tá bom? Por exemplo, ó, vou fazer aqui um outro desenho qualquer, rapidinho, ó, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Fechei lá uma área, não fechei? Ó, é uma área. Então, isso daqui também é um perfil. Então, eu consigo extrudar esse perfil. Então, quando eu falar a palavra extrudar, pessoal, significa que a gente vai fazer isso daqui, ó. Pegar o comando empurrar, puxar, vir aqui na face e fazer isso daqui, ó. Colocar para o alto. Eu estou extrudando esta face, tá bom? Vou dar 3 cliques aqui, vou deletar. Então, a gente vai usar esse comando agora. Pego aqui o empurrar, puxar, coloca para o alto. Olha lá, vou colocar uma altura qualquer. Então, a partir de agora, ó, eu tenho um prisma ou eu tenho um cubo. Literalmente com várias faces, tá? Eu tenho aqui ele em cima, aqui a face de cima. Aqui é a face inferior, tudo bem? E entende-se que este lado de cá, ó, é a minha lateral direita, a vista frontal, lateral esquerda e vista posterior, aqui atrás, ó, tá bom? Ao contrário do vermelho. O vermelho está lá na frente, então aqui é a vista frontal. Tudo bem? Então, eu mostrei para vocês o uso aqui entre esses dois eixos justamente para isso, né? A gente tinha lá as figurinhas 2D, mas aqui no SketchUp, como eu comentei, a gente trabalha em 3D, tá? E para ver esses objetos em 3D, pessoal, a gente precisa dos comandos de visualização. Quais são os comandos de visualização, pessoal? São estes daqui, ó, tá? Que é o orbitar, o panorâmica, apelidado de pan. Você tem aqui o zoom e você tem outras variações de zoom. E aqui você tem o anterior a zoom, que é, ou seja, voltar um zoom anterior. Se essas ferramentas aqui não estiverem visíveis no SketchUp de vocês, o que vocês vão fazer? Ó, vou fechar ela aqui, tá? Vamos supor que não tenha nada. Então, vocês vão vir aqui, ó, em visualizar, tá? Barra de ferramentas. Em versões mais antigas, você já tem aqui as opções para você inserir. Nessa versão, você vai clicar, vai abrir uma janela e aqui você também tem a mesma coisa, ó, conjunto grande de ferramentas. Vocês vão marcar aqui, vai aparecer o conjunto grande e vocês vão fechar, tá bom? Estes painéis aqui, eles são flutuantes, então você vai arrastar ele, ó, e vai colar ele aqui no canto, ó, tá bom? Olha lá. Então, preferencialmente, o conjunto grande de ferramentas a gente deixa nesta posição. Muito bem. Então é o seguinte, ó, esse comando aqui, ó, quando você clica em orbitar, pelo próprio nome dele diz e pelo desenho, você consegue girar em volta de algum objeto. Então vocês vão clicar no comando e aí vocês vão observar que do lado ou aí no seu cursor vai aparecer então aquela setinha vermelha e aquela setinha verde, tá bom? Aí o que acontece? Você vai clicar na tela com o botão esquerdo do mouse e você vai colocar o seu mouse para a esquerda. Quando você coloca para a esquerda,
você está visualizando o lado direito dos objetos. Se você clicar no meio da tela e colocar o seu mouse para a direita, você está pedindo para o SketchUp te mostrar o lado esquerdo dos objetos. Olha lá. Aí eu vou levando, consigo ver agora esse lado aqui, ó. Tá bom? Eu clico no meio da tela e aí eu vou mover para a esquerda, eu vejo o lado direito dos objetos. Entendido até aí? Tranquilo, né? Agora eu quero ver, por exemplo, a parte de cima do objeto. Então eu clico no meio da tela e coloco para baixo. Olha lá, eu coloco o orbitar para baixo. E aí eu consigo ver a parte de cima do objeto. Tá bom? Agora vamos fazer o contrário. Eu vou colocar aqui de volta no meio. Eu quero ver a parte de baixo do objeto. Então eu clico no meio da tela, coloco o mouse para cima. Ó, vou segurando, coloco para cima. E aí eu consigo ver a parte de baixo do objeto. Então eu consigo orbitar em volta de objetos, tá bom? Preferencialmente sempre clica no meio da tela e aí coloca para o lado que você quer, o orbitar, ó. Tá? Geralmente é para a esquerda, direita, para cima e para baixo, tá bom? É o comando orbitar. Agora, do lado aqui, pessoal, nós temos o comando pan. O que o pan faz? Você pega o pan, ele literalmente agarra na tela e você consegue pôr o seu desenho para o lado, para cima ou para baixo. Não necessariamente você está movendo o objeto, mas você está movendo a câmera que você estará focalizando. Tá? Então, você vai clicar aqui na mãozinha e aí vai aparecer uma mãozinha na tela, você vai clicar e olha só, vou colocar agora para a esquerda, o que acontece? Ó, o desenho todo está indo para a esquerda. Ó. Então, na verdade, eu estou focalizando aqui agora. Se eu clicar com a mãozinha e colocar para cá, eu estou movendo toda a tela e o meu projeto fica para cá. Tá bom? A mesma coisa, ó, se eu clicar, colocar para baixo, eu estou levando ele para cima. Se eu clicar e colocar para baixo, eu estou vendo em cima, tá? Mas na verdade, ó, eu não estou orbitando, eu estou só movendo o modo que eu estarei vendo o meu desenho. Tudo bem? Agora, para voltar o comando de seleção, pessoal, vocês vão clicar aqui nessa seta em cima, ou vocês podem apertar a barra de espaço. Quando vocês apertam a barra de espaço, volta a seta, e essa seta você pode selecionar os objetos, tá bom? Para desmarcar a seleção, você clica aqui no espaço verde, ó, e aí ele não seleciona mais nada, tá bom? Muito bem, até aí tranquilo, até aí legal. Mas, pessoal, estes dois comandos aqui, ó, eles vão ser utilizados quase que 99% do tempo na hora que você estiver desenvolvendo os projetos. Então, vamos utilizar os atalhos para eles, que serão extremamente importantes. Porque é o seguinte, você está aqui desenhando, mas imagina só, você está desenhando, aí toda hora você tem que vir aqui, pegar a mãozinha e ficar ajustando. Toda hora você tem que vir aqui, pegar o orbitar e ficar girando. Então, você perde um pouquinho mais de tempo. Tá? Então, qual que é a ideia? É você saber quais são os atalhos. Tá? Então, vamos lá. Para você acionar o comando orbitar, você vai pegar o scroll do mouse. Tá? Preferencialmente, pessoal, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Alguns alunos já até me perguntaram isso. Professor, mas eu tenho aqui um notebook, eu vou precisar comprar um mouse? Sim, pessoal, para trabalhar com elementos 3D, com projetos 3D, é extremamente importante que vocês trabalhem com um mousepad, tá? Ou seja, com aquele mouse que tem o fio mesmo, que aparece um ratinho, tá? Que tem lá o scroll e tudo bonitinho. Por quê? Porque justamente agora você vai utilizar esses comandos de visualização, tá? Eu entendo que algumas pessoas conseguem fazer isso diretamente ali com o mouse de notebook, mas você tendo um mouse mecânico, literalmente ali, fica realmente mais fácil, tá? Então, olha só, para acionar o orbitar, você vai afundar a rodinha do scroll do mouse, tá? Ó, ao afundar ela, olha só quem aparece, pessoal. Olha que legal, você tem o orbitar. Então, literalmente, olha só, vou colocar aqui um pouquinho mais para cá. Eu não preciso ficar vindo aqui e pegar o comando. Eu já aperto o scroll do mouse, ó, e aí eu já tenho o orbitar aqui na tela. Olha lá, que legal. Tá? Então, eu estou aqui, ó, estou com o meu mouse aqui em cima. Ah, eu quero orbitar. Clica aqui em cima, ó. Ele orbita aqui também, ó. Tá bom? Então, fica muito prático ao afundar o scroll do mouse. Agora, se você apertar a tecla Shift, que tem aí no seu teclado, ela está bem no cantinho inferior esquerdo, Shift, e você apertar o scroll do mouse junto, olha quem aparece, pessoal. Olha lá, pessoal, aparece a mãozinha. Então,
Ao apertar o Shift e o Scroll do mouse, você tem o panorâmica. Olha lá. Então não precisa, por exemplo, você está desenhando aqui e ter que vir aqui e pegar a mãozinha. Então você já aperta, ó, Shift, o Scroll do mouse e você já tem a panorâmica, tá? Então, regrinha, né, pessoal? Vai praticando, ó. Pega o orbitar, pratica para você ir facilitando a sua visualização e o panorâmica também. Tá? Um teste rápido, ó. Ah, eu quero ver a face de trás do meu quadrado. Como é que eu faço, pessoal? Eu venho aqui, ó, coloco o mouse aqui para esse lado, aperto o scroll do mouse, ó, e aí eu vou orbitar para a esquerda e aí eu consigo ver, ó, a parte de trás. Ah, mas eu quero que o meu desenho fique um pouquinho mais para cá. Então eu aperto o Shift, scroll do mouse, ó, e jogo ele um pouquinho mais para cá. Ah, eu quero ver a lateral esquerda desse cubo. Então eu clico aqui no orbitar, giro um pouquinho, eu consigo ver o lado esquerdo. Olha aqui, ó. Tá bom? Então, por favor, pratiquem isso, pessoal, que isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas ficam perguntando para mim, professor, mas como você gira rápido, movimenta rápido? Porque, pessoal, tem que praticar. Usa bastante o orbitar e usa bastante o Shift junto com o orbitar, ó, para usar o PAN. Isso aí são comandos primários e extremamente importantes, tá? Porque a gente vai olhar de baixo para cima, de cima para baixo, e a gente tem que ter essa agilidade, tá bom? Outros comandos que a gente tem aqui, pessoal, é o comando zoom. Você clicar no comando, basta você segurar o botão na tela, ó. Se você colocar para cima, você apertar o botão esquerdo do mouse, você colocar para cima, você vai aproximar do objeto. Se você colocar para baixo, ele vai afastar do objeto, tá bom? Ou se você quiser também, você pode rolar o scroll do mouse. Se você rolar a rodinha do mouse para trás, você afasta. Se você rolar lá para frente, você chega perto, tá bom? É basicamente o mesmo comando. Legal? Esse daqui tem até um calibre mais fino, ou seja, ele dá uma precisão um pouquinho melhor, ó. Tá bom? Mas se de fato você rolar o scroll do mouse, fica mais fácil. Outra coisa interessante que tem nos programas 3D, por exemplo, eu quero focalizar esse cantinho aqui, ó, da minha peça, né, do meu objeto. Então eu trago o mouse nesse cantinho e aí eu rolo o scroll do mouse para ele dar o zoom nesse cantinho. Olha lá. Tá? Então eu afasto, rolando para trás. Ah, eu quero focalizar esse cantinho aqui, ó. Então eu trago o mouse nesse cantinho e aí sim eu rolo o zoom. Olha lá, então eu vou conseguir focalizar esta ponta, tá? Aperto o Shift e Scroll do mouse, ó, eu trago um pouquinho mais para cá. Ah, eu quero olhar mais de cima. Só aperto o orbitar e coloco para baixo, ó. Estou vendo um pouquinho mais de cima. Ah, eu quero afastar tudo, então afasta, rolando o scroll do mouse para trás. Ah, eu quero levar o desenho para cima. Aperto o Shift, uso o PAN, jogo para lá. Tá? Então tem que ter esses comandos em mente, tudo bem? Logo mais aqui do lado, ó, você tem um zoom em janela, ou seja, você clica. Eu quero, por exemplo, focalizar esse cantinho. Então eu abro uma janela aqui, ó, e aí na minha tela vai ficar todo esse cantinho aqui, ó. Tá? Então aqui você tem um zoom em janela. Vou afastar aqui um pouquinho. Ah, eu quero focalizar esse canto aqui, ó. Aí eu venho, pego o comando zoom em janela, abro uma janela aqui, ó. Aí ele vai pegar esse cantinho para mim. Tudo bem? Aí eu tô lá desenhando, legal, tudo, mas aí eu fiquei meio perdido. Chegou tão perto assim que eu não sei mais onde eu tô. Ó, não sei para que lado que eu tô, se aqui é o lado de cima, se aqui é o lado direito. Aí eu fiquei meio perdido. Aí eu venho e uso esse comando aqui, ó, que é o modelo de centralização. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o seu modelo e vai afastar de você para que você consiga ver ele melhor. Aí você clica, olha lá, então ele volta a colocar tudo que está na tela visível para você, tá bom? E aí você tem esse outro aqui do lado que é o zoom anterior. Se você clicar nele, o que vai acontecer? Nós estamos agora nesse zoom aqui, ó. Qual que era o anterior? O anterior a ele não era o que a gente estava aqui nesse cantinho, não era? Então observem só, eu clico nele, ele volta, tá bom? Se eu clicar mais uma vez, ele vai voltando para os outros zooms que eu tinha. Então vejam só, vamos pôr aqui, ó, vou colocar bem aqui nessa base, ele salvou esse zoom para mim, está na memória. Aí eu vou centralizar, ó, vou clicar aqui, centralizou. Ah, mas eu queria voltar para aquele zoom anterior. Então eu venho e clico aqui, ó. Aí ele volta ao zoom que estava anteriormente, tá bom? Então, pessoal, esses aqui são os comandos de visualização. São muito úteis, obviamente, tá? Mas aquilo que eu comentei com vocês. Pratiquem aí, ó, o orbitar, pratiquem o PAN, porque a gente vai utilizar muito.
pegue um tempinho aí do seu dia, faça alguns desenhos e alguns modelos 3D com as técnicas que eu mostrei, tá? Por exemplo, ó, você faz aí um retângulo, qualquer perfil, usa o comando empurrar, puxar, ó, coloca ele aqui e aí você vai tentando entender o uso aí do orbitar, olhando embaixo, olhando em cima, olhando aqui na esquerda e assim por diante, tá? Uma técnica bem legal que eu gosto de mostrar para os alunos é isso daqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui, ó, nas bandejas. Eu vou mostrar depois para vocês, pessoal, para como abrir essas bandejas, tá? Mas por enquanto eu só vou vir aqui em materiais e vou pegar a opção cor, tá? Cores aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, eu vou pintar esta lateral aqui de verde. Eu vou pintar esta lateral de verde. E vou pegar aqui agora uma cor vermelha. Ó, aqui, ó, eu vou pintar de vermelho. Quase que ficou rosa, né? Ó, aqui vermelho. E aqui eu vou pintar de azul. Deixa eu pegar um azul aqui, ó. Azul em cima e azul embaixo. Por que isso, pessoal? Porque, ó, agora eu consigo ter uma ideia quais são as laterais do meu objeto. Então, se esse é verde e esse é verde, significa que eu estou paralelo com o eixo Y. Tudo bem? Se esse aqui, ó, é vermelho e esse é vermelho, estas faces estão paralelas com o eixo vermelho. E essa daqui está, podemos dizer assim, perpendicular ao eixo azul, tá bom? Na verdade, ela não está paralela com o eixo azul, ela está perpendicular ao eixo azul, tá? Mas aí você entende que o azul é a face de cima ou a face de baixo, tá? Então, pratiquem dessa forma para vocês entenderem todo esse conceito. Legal? Vou pegar aqui, vou deletar, que foi apenas para mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esta parte aí, tá? Eu entendo que alguns usuários que já têm até uma certa experiência com SketchUp pode ter sido algumas explicações bem simplórias, mas para quem está começando agora é realmente e extremamente importante, tá? Então, por favor, pratiquem, espero que vocês tenham gostado das explicações. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para salvar determinado arquivo, tá bom? Rapidinho, que a gente vai fazer isso bastante nas próximas aulas. Então, vou apertar aqui, ó, o Ctrl Z para voltar a este objeto. Como é que eu faço para salvar? Este arquivo que eu tenho aqui, pessoal, ele é um template, ele vem sem nome e eu sei que ele está em metros, tá bom? Aí eu venho aqui em arquivo e venho aqui na opção salvar como. Ou seja, eu estarei dando um outro nome para este objeto, ou para esta modelagem que eu fiz, tá? Observem aqui, pessoal, na opção salvar como, que ele nos oferece um atalho, ó, Ctrl, a tecla Ctrl, que está um pouquinho mais abaixo do Shift, a tecla trocar e depois o S. A tecla trocar, pessoal, é a tecla Tab, tá bom? Ou seja, então se eu apertar o Ctrl, Tab e a letra S em conjunto, eu abro já a janela de salvar como. Tudo bem? Então, olha só, vou clicar aqui na tela, vou apertar então Ctrl, Tab e S. Olha só, já aparece aqui na tela, ó, então, uma pasta para eu salvar o arquivo. Eu vou salvar, pessoal, esse arquivo ó, dentro da pasta do curso, na aula 3. Dentro da aula 3, eu vou criar uma outra pasta, e aí eu vou chamar ela de tema da aula 03, tá? Aí eu vou entrar dentro dessa pasta e aqui dentro dessa pasta, então, eu dou um nome para o meu arquivo. Então, eu vou colocar o nome dele de Prisma, só o nome dele Prisma, tá? Ó, Prisma, a extensão dele aqui, pessoal, ó, é .skp. Lembra que eu comentei com vocês lá no comecinho da aula? Então, ele vai ser um arquivo de SketchUp. Se eu quiser salvar esse arquivo em versões mais antigas, eu clico aqui. E aí um pouquinho mais para baixo, ó, eu posso salvar em versão 18, 15, na versão 8 e assim por diante. Se eu colocar aqui na primeira de cima, eu estarei salvando na versão que eu estou utilizando, tá bom? Então vou colocar Prisma aqui, clico em salvar, o arquivo então está salvo lá na nossa pasta 3, tá bom? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das explicações, reiterando, pratiquem. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho aí sobre toda a interface, como habilitar os comandos, onde estão os comandos, como abrir os comandos e tudo mais, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, permaneça-se firme aí nos seus propósitos, no seu empenho e na sua dedicação aqui
no seu curso de SketchUp, tá? Aquele grande abraço do professor e até mais, pessoal. Tchau, tchau.